Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Deus tem uma palavra boa para o nosso coração nesta manhã. Quero dizer aos irmãos que não precisam ficar assustados, nós não vamos demorar muito, só um pouquinho assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Seja aprovado por Deus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, graças te damos, porque só o Senhor é Deus. Deus grande, Rei grande, sobre toda a face da terra. Diante da tua glória, nós nos curvamos. Te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações. Edifica as nossas almas, Senhor, para a tua glória. Fala, porque os teus servos estão ouvindo. Nós estamos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Seja aprovado por Deus. Ser aprovado é coisa boa. Deus tem um trabalho importante para você realizar para Ele. Mas esse trabalho, ele só pode ser realizado, na verdade, ele só pode ser feito se você se curvar diante dele e depender do poder do Espírito Santo que ele quer pôr à sua disposição, para que através desse poder o nome dele seja glorificado. Deus quer usar a mim e a você como instrumentos dele para a realização da sua obra. E um dos grandes projetos de Deus para a sua vida, não tenha dúvida, é fazer de você um missionário, é fazer de você um ganhador de almas. Mesmo que você não seja chamado especificamente para trabalhar lá nos campos missionários do Brasil ou do mundo, mas aqui, no seu local de trabalho, aqui ao redor da sua igreja, no seu bairro, juntamente as pessoas que cercam você. Deus quer usar você no poder do Espírito Santo para que você seja um instrumento útil nas mãos dele, a fim de que, assim como você já veio aos pés dele, já o recebeu como Senhor e Salvador, estas outras pessoas, através do seu testemunho, também possam chegar aos pés dele. E eu quero dizer que quando você se envolve com a obra missionária, você está, assim, alegrando o coração de Deus. Deus fica feliz quando você se submete a Ele. E Ele mesmo, o nosso Deus, deu tudo para missões. Ele deu o seu único Filho, para que através dele, todos os seres humanos tivessem a oportunidade de terem a vida eterna. João 3,16. Querem recitar comigo? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu, repito, o mais precioso que tinha, para que esta obra pudesse ir avante. Deus deu seu próprio Filho. Na obra de Deus, você também precisa dar o seu melhor. Eu preciso dar o meu melhor. Qual é o meu melhor? Qual é o seu melhor? Sua vida, seus bens, sua oração. Ponha tudo isto à disposição de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa encher a sua vida e para que você seja usado por Deus e assim o nome do Senhor verdadeiramente seja glorificado. Reconheça que sem Deus, sem o poder de Deus na sua vida, você jamais poderá chegar a lugar algum.
mas que com o poder de Deus, Deus pode fazer maravilhas através da sua vida. Eu tenho visto estas coisas acontecerem muitas vezes durante o meu ministério, meus amados. A gente reconhece que é nada perante Deus, que é frágil, mas que Deus nos usa de uma maneira especial, quando a gente depende por inteiro dele. Eu tenho visto pessoas sair literalmente da sarjeta, como é o caso do irmão Claro Alves de Melo, que através de uma palavra, quando ele estava se levantando da sarjeta, Deus salvou aquele homem. Eu tenho visto, por exemplo, a irmã Dirce, que é uma pessoa cega de nascença, que se converteu na primeira mensagem que pregamos no campo missionário. E hoje ela é uma serva de Deus que canta e encanta para glorificar o nome do Senhor. E Deus abençoou a vida dela, porque ela se submeteu ao Senhor. E Deus transformou de uma maneira maravilhosa. E hoje ela tem seu emprego, hoje ela tem seu esposo, hoje ela tem suas filhas. E Deus faz dela uma bênção. Interessante que ela se casou com uma pessoa que é cega também. Mas Deus conduziu a vida dela de uma maneira que ela prosperou. Hoje ela trabalha numa companhia telefônica. É a melhor telefonista que tem lá na companhia. E o marido dela, pasmem, cego também. Ele tira raio-x das pessoas. Como? Ele manipula a máquina lá de tirar raio-x, ele que comanda lá, né? E Deus tem abençoado. Eles têm casa própria, moram em Goiânia, e tem 3 filhas que não são cegas e são uma bênção na igreja, né? Deus tem feito isso, irmãos, lá no campo de missões. Isso como resposta às suas orações, ao seu apoio. Deus tem feito coisas maravilhosas. O irmão Francisco, foi no último trabalho que nós realizamos ali, poderia contar muitas outras experiências, mas o irmão Francisco, ele era macumbeiro, ele era viciado em bebida alcoólica, ele era benzedor, né? E etc. Mas Deus salvou aquele homem. E hoje ele é um servo de Deus, que frequenta a Igreja Batista Manancial, que é a Igreja Batista do Pascoal Ramos. Foi o último trabalho que a gente tem realizado lá. Deus libertou aquele homem de uma maneira completa. Satanás o tinha jogado no lixo, mas Deus foi lá e tirou aquele homem, porque vidas se dobraram diante do Senhor e se dispuseram a fazer esta obra. Então a Deus toda a glória. Deus precisa do nosso melhor. Então seja aprovado por Deus. Como? Em primeiro lugar, promova a queda do inimigo. É isso mesmo. Para você ser aprovado por Deus, você tem que se colocar diante do Senhor para que, através da sua submissão a Deus, o inimigo caia diante de você, porque Deus vai derrubar. A Bíblia diz aqui: recebereis poder do Espírito Santo. Esse poder vem da palavra dunamis, de onde surge também a palavra dinamite, poder explosivo. Mas eu quero dizer que esse poder que o Espírito Santo dá a você para realizar a obra dele é muito maior, é infinitamente maior do que toda a quantidade de dinamite juntas. Esse poder, meus amados irmãos, arrebenta, ele detona com as fortalezas do inimigo. Ele faz com que caiam por terra todas as forças contrárias. No livro de Mateus 28, capítulo 18 a 20, nós lemos esta passagem maravilhosa, que diz, Mateus 28, 18 a 20, então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quer dizer, Jesus põe todo o poder de Deus à sua disposição para que você não precise temer, para que você possa usar esse poder para a glória do Senhor. Todo o poder de Jesus, então, é posto à sua disposição.
E com esse poder você vai então promover a queda do inimigo. A ideia aqui é invadir mesmo as fortalezas do inimigo com este poder. No livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, na parte B, Jesus diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Tem gente que pensa que o inferno está empurrando a porta do templo para entrar para dentro e estraçalhar com a igreja de Deus. É exatamente o contrário. É a igreja que neste poder vai e arrebenta as portas do inferno e tira de lá as almas perdidas, fazendo com que elas venham aos pés do Senhor Jesus. Esta é a ideia que nós temos deste texto maravilhoso. Todo o poder de Jesus. Os crentes do passado experimentaram esse poder. E a vitória será sua, se você usar desse poder. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, nos fala desta grande vitória. Mas graças a Deus, juntos, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse poder que Jesus põe à sua disposição, lhe dá coragem para enfrentar o inimigo, lhe dá ousadia para você permanecer firme na batalha. Esse poder lhe dá também confiança para que você não desanime nesta batalha. Esse poder lhe dá perspicácia para que o inimigo fique confundido diante de você. Esse poder que ele coloca à sua disposição lhe dá também habilidade para que você possa manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse poder lhe dá toda a autoridade para que, como Josué pisou o pescoço dos inimigos, você também possa pisar o pescoço do inimigo. Deus dá todo esse poder. Então, para você ser aprovado por Deus, você precisa promover a queda do inimigo. Para tanto, é necessário que você se curve diante do Senhor e que dependa dele para que ele use você na força deste poder. Em segundo lugar, seja aprovado por Deus, promova uma grande festa nos céus. No livro de Lucas, no capítulo 15, versos 7 e verso 10, nós lemos, irmãos, esta palavra que diz assim: pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Quando alguém falou de Jesus para você e você se arrependeu, a Bíblia deixa bem claro que aconteceu uma festa nos céus por causa da sua conversão. Porque você se curvou diante de Jesus e o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, você precisa fazer com que isso aconteça com muitas outras pessoas também. E Deus quer usar você para que seja promovida, ou que sejam promovidas muitas festas nos céus. Os anjos querem se alegrar. Então, se submeta a esse poder, porque isto vai acontecer. Uma das coisas que mais alegra o coração de Deus é quando o seu servo se dispõe a ganhar almas para Cristo. Porque o instrumento que Deus tem para que isso aconteça é você. Você é o instrumento que Deus lança a mão para que através de você as almas sejam salvas. Diz o livro de Isaías, no capítulo 6, verso 8. Em seguida, ouvi o Deus eterno dizer, são palavras do profeta Isaías: quem é que eu vou enviar? Disse o Senhor. Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. Deus pediu a vida dele, e ele deu a sua vida. E Deus o usou. E Deus abençoou o seu povo através do seu profeta. E continua abençoando até hoje. Então, nós vemos aqui também no livro de Atos, neste mesmo versículo, no verso 8, diz: ser-me-eis testemunhas. Essa palavra testemunha
vem da mesma raiz da palavra mártir. Isto quer dizer que você deve ser uma testemunha do Senhor, deve estar disposto a ser um testemunho ou uma testemunha do Senhor, mesmo que isto lhe custe a vida. E nós vemos isso bem claro na vida do Senhor Jesus. O próprio Jesus Cristo e seus discípulos correram risco de vida para testemunhar do amor de Deus. Inclusive, Jesus morreu por amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Estevão e outros foram mártires, mas Jesus disse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Graças a Deus que hoje nós não temos perseguições como tínhamos no passado. Temos às vezes ameaças, né? Eu me lembro que uma vez estava lá no Alto Taquari e uma senhora se converteu, aceitou Jesus. Quando nós estávamos preparando para batizá-la, o esposo dela correu atrás de mim com um facão para mim. Mas eu fui mais esperto que ele, corri mais. Verdade. Mas corri estrategicamente, porque depois eu voltei e falei de Jesus para ele, se converteu e hoje é membro da igreja. Amém? Ele é sua esposa, irmão Antônio. Um dia foi dar testemunho assim: "Eu era cego, irmãos, mas agora eu vejo." Graças a Deus que mandou esse homem corajoso, correu de mim. Mas ele voltou. E Deus usou. E hoje eu estou nas mãos do Senhor. O irmão Antônio ficou cego. Totalmente cego. E agora eu chego lá no Alto Taquari para fazer visita. Aí eu chego quietinho. Primeira casa que eu vou lá, na casa dele. Aí eu abraço aquele homem. E ele diz assim: "Pastor Rubens." Eu digo: "Mas como é que você sabe que é eu?" "Não falei que era eu?" Ele diz assim: "A ovelha conhece o pastor pelo cheiro." Então, irmão Antônio é uma bênção. Graças a Deus por aquela vida maravilhosa. E através dele, toda a sua família se converteu, aceitou Jesus. Muitos, a maior parte da família dele, são membros da Igreja Batista em Alto Taquari. Então Deus faz isto, quando a gente depende do poder do Senhor. Você também deve estar pronto até a morrer se for necessário, mas procure antes fazer acontecer festas no céu. Não morra agora não. Deus quer usar você para que grandes festas no céu possam acontecer. Cada pecador que se arrepende é mais uma festa nos céus. Então se coloque à disposição desse poder para que você seja realmente aprovado por Deus. Então promova a queda do inimigo, promova uma grande festa no céu e promova a aprovação divina para a sua vida. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nós lemos: "Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho." Esteja disposto a ser um homem aprovado por Deus. Estude a palavra de Deus, ore bastante, dependa do Senhor, para que Ele faça de você uma bênção de valor sem igual. Você também deve estar pronto para fazer esta obra. É claro que barreiras vão surgir para você não ser aprovado. Ainda hoje as barreiras fortes, né? Eu não tenho tempo. O tempo às vezes é uma grande barreira. Mas Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo da terra. Você deve ter um tempo exclusivo para Deus, a fim de que você possa se municiar de todas as armas do Senhor, se municiar desse poder, para que você seja vitorioso. Então, mas existem outras barreiras, barreiras geográficas, as barreiras de natureza religiosa, políticas, nacional, racional e etc. Mas você tem toda a possibilidade de vencer quando você depende desse poder. Você tem toda a possibilidade de ser um servo aprovado por Deus, porque você pode depender desse poder do Espírito e ser vitorioso. Deus está pronto para usar você e abençoar você abundantemente. Usar a sua vida
mas você precisa fazer por onde? Seja, pois, um instrumento aprovado por Deus, que não tenha de que se envergonhar. Então, se você quer realmente ser aprovado por Deus, você precisa se envolver de corpo, alma e espírito nesta obra chamada missionária, conquista de almas para Cristo. Isto é, sem dúvida, o que Deus mais quer que você faça, porque o maior desejo de Deus é que o pecador se arrependa. A maior preocupação de Deus é que o pecador saia das trevas e venha para a luz. E Deus quer usar, repito, você como instrumento para edificar o seu reino. O que mais preocupa a Deus, repito, é a salvação do pecador. E qual é a sua preocupação? Faça da sua a preocupação do Senhor. Jesus disse que às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas deste mundo, com o que havemos de comer, beber, vestir, etc., que a gente às vezes se esquece de que tem uma missão pela frente. Mas busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Confie que Deus pode usar você. Deus precisa dos seus pés. A Bíblia diz: conformosos os pés dos que anunciam boas obras. Deus precisa dos seus joelhos. Paulo diz: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. Deus precisa dos seus joelhos dobrados diante dele, para que a obra dele seja feita. E Deus também precisa dos seus bolsos. 1 Coríntios 9, 7 diz: cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você pode ser um missionário onde estiver. Deus quer aprovar você. Pare um pouquinho, pense e certifique-se de que você está contribuindo de alguma maneira para a propagação do amor de Deus. Deus possa abençoar você, possa ter entendido esta mensagem do Senhor para o seu coração. Olha, você pode ser aprovado por Deus. Você pode ser mais do que vencedor quando esse poder se tornar uma realidade na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Só nos cabe, então, nos comprometer a ousados, com firmeza, proclamar as novas salvadoras do amor do Eterno Pai, que para salvar rebeldes, como nós, seu Filho ofereceu, e ele sofreu a morte para nos resgatar. Vamos cantar a primeira e a segunda estrofes desta canção de desafio. Em pé, nós o faremos. As novas salvadoras do amor do Eterno Pai.
o